Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula 8 da disciplina de Eletricidade Básica. O tema dessa aula é a resolução de circuitos elétricos usando leis de Kirchhoff e exercícios que envolvem circuito aberto, curto-circuito, cálculo de tensões e de correntes. Vamos começar então pelo exercício número 1. Ele diz o seguinte: a seguir são mostrados três circuitos. A única mudança entre eles é com relação ao resistor R3. Calcule VA, VB, VAB e I' em cada caso. Então, vamos ver esses três circuitos do exercício. Eles foram chamados de nomes diferentes para facilitar a resolução. Então, nós temos o caso X, o caso Y e o caso Z. Observem que nem todas as informações sobre valores de resistência foram fornecidas. Observem que o valor de R4 e o valor de R5 não foi dito em nenhum dos casos, nem no X, nem no Y e nem no Z. Porém, outras informações foram dadas a respeito de corrente. Vocês estão vendo que em todos os casos, ele informa qual que é a corrente total que está saindo da fonte e a corrente que está aqui descendo no R4 e descendo no R5. Essa corrente e linha nós temos que calcular, é uma das grandezas que ele pede para calcular no exercício. Além da corrente e linha, que está aqui em todos os casos, né, conforme nós estamos vendo, ele pede para calcular também a tensão VA. Quem é a tensão VA? É a tensão do ponto A com relação ao terra, conforme nós já estudamos. VB é a tensão do ponto B com relação à referência, com relação ao terra, e VAB, nós sabemos que é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Então, o VAB, na verdade, é VA menos VB. Se eu for colocar aqui uma seta nesse circuito do caso X para representar o VAB, nós colocamos essa seta aqui, que é a queda de tensão sobre o resistor R3, nesse caso. Então, a queda de tensão sobre o resistor R3 é o próprio VAB que está sendo perguntado. VAB é a mesma coisa do que a gente falar VA menos VB. É uma notação que nós usamos para indicar a diferença de potencial entre dois pontos. Então, é isso que ele está perguntando: VA, VB e VAB em cada um dos casos. Como ele disse, a diferença entre os casos é apenas com relação ao resistor R3. Então, aqui no caso X, nós temos um resistor R3 de 4 ohm. No caso Y, o resistor R3 de 4 ohm, ele continua aqui, porém, ele sofreu um curto-circuito. Conforme nós observamos aqui, o R3 é curto-circuitado. Então, agora os pontos A e B estão aqui no curto-circuito. E no caso Z, nós temos um circuito aberto. Então, o resistor R3 ele continua aqui também, só que logo aqui abaixo dele acontece um circuito aberto. O circuito é aberto. Então, o ponto A e o ponto B, eles são as extremidades desses pontos que foram abertos no circuito. Então, nós vamos analisar esses três casos e calcular essas grandezas que o exercício pede em cada um deles, no X, no Y e no Z. Vamos começar a análise, então, pelo caso X. Para começar, pessoal, é sempre interessante nós pensarmos nos nós que compõem o circuito. Então, eu vou, conforme vocês já sabem, fazer a identificação de nós por meio de cores diferentes. Quando nós fazemos isso, nós obtemos esta configuração. Então, veja, o nó de referência eu destaquei aqui em verde, toda essa região é nó de referência. Este outro nó eu destaquei aqui em cima em vermelho. Aqui nós temos o nó roxo aqui pega o ponto A.
E aqui embaixo nós temos o nó azul e o ponto B faz parte deste nó azul. Então, agora nós temos que pensar em como descobrir, primeiramente, eu vou concentrar aqui as atenções em descobrir essa corrente e linha. Se nós tivéssemos todos os resistores do circuito, nós poderíamos fazer as associações, série paralelo, até encontrar uma resistência só, que é a resistência equivalente do circuito, e depois nós poderíamos fazer aquele procedimento de ir voltando, desenho a desenho, até encontrar as correntes no ramo que nós estamos procurando. Este é o procedimento que nós fizemos anteriormente, nas aulas passadas. Só que nesse caso, não dá para a gente fazer assim, porque ele não forneceu todas as resistências do circuito. Então, não tem como a gente encontrar o valor de resistência equivalente total. Então, o que a gente pode pensar em fazer? Vamos observar essas informações de corrente que o exercício forneceu. Tá vendo aqui que no nó vermelho que nós temos aqui, todas as correntes estão indicadas desse nó? Veja, nós temos 4 ampere aqui com sentido para baixo, 4 ampere está com sentido de saindo do nó vermelho. O 12 ampere, mesma coisa, tá com sentido aqui para baixo, tá com sentido de sair do nó vermelho. O 18 ampere, ele está para cima, então o 18 ampere, ele tá com sentido chegando no nó vermelho. E o I', ele tá aqui, né, com o sentido para a direita, e ele também tem sentido de sair do nó vermelho. Então, olhando, nós temos o I' saindo, o 4 ampere saindo e o 12 ampere saindo do nó vermelho. E quem que está chegando no nó vermelho? Apenas o 18 ampere. Então, nós podemos lembrar agora da lei de Kirchhoff das correntes. Lembra do que diz a lei de Kirchhoff das correntes? Ela diz que o somatório das correntes que saem do nó tem que ser igual ao somatório das correntes que chegam no nó. Lembra que nós falamos que esse aqui é o símbolo de somatório que nós usamos em matemática? Então, somatório das correntes que chegam tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. Isso tem que ser verdadeiro para qualquer nó do circuito. Nós vamos analisar aqui o nó vermelho, porque está mais fácil, porque nós temos que encontrar aqui a corrente de linha que está saindo do nó vermelho e nós já temos aqui indicadas todas as correntes que estão entrando ou saindo desse nó. Então, por isso, nós vamos analisar agora o nó vermelho. Então, vamos montar. Vê se vocês concordam. Qual que é o somatório das correntes que saem? 4 ampere está saindo, 12 ampere está saindo e linha está saindo. Então, aqui fica 4 mais 12 mais I' é igual somatório das correntes que chegam. Quais que são as correntes que chegam? Só tem uma corrente que chega, que é a corrente de 18 ampere. Então, nós vamos colocar aqui o 18 no lugar de corrente que chega no nó vermelho. Então, nós temos que 4 mais 12 mais I' tem que ser igual a 18. Então, com essa simples equação, nós já conseguimos encontrar I'. Eu vou deixar I' aí no primeiro membro, vou passar os outros números para o segundo membro, trocando o sinal. Então, ficou I' igual a 18 menos 4 menos 12. Fazendo essa conta, o I' acabou de dar 2 ampere. Descobrimos o valor de I'. Então, aqui está, I' igual a 2 ampere. O que mais que nós temos que calcular agora? Nós temos que calcular as tensões que o exercício pediu. Então, nós temos que calcular VAB, VA e VB, conforme o enunciado pede. Bom, o que nós podemos pensar agora? Eu vou fazer primeiro o cálculo da tensão VAB, porque, conforme a gente falou, o VAB é essa diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, quem que é o VAB? Coloquei aqui, ó, a setinha em laranja, representando a tensão VAB.
VAB nada mais é do que o VR3, vocês concordam? Que é a tensão ou a queda de tensão que existe sobre o resistor R3 que tem 4 ohm. Então, nós vamos calcular VAB simplesmente por meio do cálculo da tensão sobre o resistor R3. Então, vamos lá. Quem que vai ser o VAB? O VAB vai ser R vezes I, o valor de R3 vezes o valor da corrente que flui por R3. Observem aqui, vocês estão vendo que o I' é a corrente que passa aqui por R1, passa por R3 e passa por R2. Esses três resistores aqui, eles estão em série, é a mesma corrente que passa por eles, que é a corrente I' de 2 A, que nós acabamos de descobrir. Então, para eu descobrir essa tensão, que é o VR3, eu posso fazer 4 ohm, que é o valor de resistência de R3, vezes o 2 A que está descendo aqui, que é o valor da corrente que passa aí. Então, eu vou fazer aqui, ficou VAB igual a 4 vezes 2, o VAB acabou de dar 8 volts. Esse é o valor de VAB. Além de VAB, o exercício perguntou VA e VB. Então, essa é uma outra etapa. Vamos pensar como podemos fazer para calcular VA e VB. Eu vou colocar um nome aqui, olhando os nós. Vocês estão vendo aqui que o nó roxo pertence aqui, né? O ponto A pertence ao nó roxo, o ponto B pertence ao nó azul. Agora, o nosso nó verde, ele é a referência, ele é o terra. Então, eu vou chamar o nó verde, para facilitar, de nó C. Dei um nome aí para ele. Se o nó C, que é o nó verde, está na referência, significa que a tensão dele é 0, porque ele está no terra. Então, eu posso escrever aqui que VC é igual a 0 volt, certo? Como que eu faço para encontrar agora a tensão do nó azul, a tensão absoluta aqui do nó azul, que vai ser a tensão do ponto B? Eu posso usar a queda de tensão sobre o resistor R2. Vamos ver aqui? O VR2 é a queda de tensão sobre o resistor R2. Como que eu sei que o VR2 tem esse sentido? Por que a setinha ela está virada aqui para a direita? É só a gente lembrar do sentido da corrente que flui por aqui. A corrente que flui por esse ramo é a I', certo? Então, veja, a I' está aqui, ó. Ela vem, I' vale 2 A. Ela vem, passa aqui pelo ponto A, passa pelo resistor R3, passa pelo ponto B e aqui embaixo ela tem esse sentido para a esquerda. Vocês sabem que tensão e corrente no resistor têm sentidos opostos. Então, se a I' está aqui com sentido para a esquerda, é claro que o VR2 nós temos que desenhar com a setinha virada para a direita. Por isso que o VR2 está aqui dessa forma. Quem que é o VR2, gente? VR2 vai ser R vezes I. Vai ser o valor de R2 vezes a corrente que passa aqui, que é o I'. Então, vai ser 3 vezes o I', certo? Então, eu vou calcular aqui, ó. VR2 vai ser R2 vezes I'. O R2 vale 3 ohm, vezes o I', que vale 2 A. 3 vezes 2 dá 6. Então, VR2 vale 6 volts. Então, significa que a queda de tensão aqui entre esses dois pontos, entre o ponto verde e o ponto azul, ela vale 6 volts. VR2 vale 6 volts. Bom, agora, então, nós podemos escrever VR2 de uma outra maneira. Quem que é VR2? Vocês estão lembrados que na aula 7 nós estudamos que essa tensão aqui sempre pode ser representada como a tensão aqui da ponta da seta menos a tensão da origem da seta. Então, o VR2 é essa tensão aqui do ponto azul, que é a ponta da seta, menos essa tensão aqui do ponto verde, que é a origem da seta. Então, se eu fizer
essa tensão menos essa, eu tenho o valor de VR2. Então, eu escrevi aqui que VR2 é a tensão do ponto azul. Para não escrever aqui tensão do ponto azul, eu deixei esse nó aqui com o nome de B, porque o ponto B está aqui no nó azul, certo? Então, eu escrevi aqui, VR2 vai ser o VB, que é o potencial do ponto azul, menos o VC, que é o potencial do ponto verde. Quem que é o potencial do ponto verde? A gente já sabe que é 0 volt. Então, eu vou substituir. VR2 a gente calculou aqui, VR2 é 6 volts. O VB é quem eu quero descobrir, que é a tensão do nó azul. E o VC vale 0, porque ele está aqui no terra. Então, aqui ficou VR2, 6 igual a VB, menos o VC, que é 0. O VB, então, ele vale 6 volts. Então, veja, aqui no nó verde, nós temos 0 volt, por quê? Porque é a nossa referência, é o terra. E no nó azul, nós acabamos de achar que nós temos 6 volts. Beleza, então se a gente faz tensão aqui desse lado 6 menos tensão desse lado que é 0, dá essa setinha aqui, dá essa queda de tensão, que é o VR2, que é uma queda de tensão de 6 volts sobre o resistor R2. Ok, então estamos quase acabando. Agora falta só encontrar o VA. Como que nós vamos fazer para encontrar o VA, que é a tensão aqui desse ponto, desse nó roxo? Vamos chamar o nó roxo, então, de nó A, porque o ponto A está aí no nó roxo. E aí, agora, nós podemos usar a tensão sobre o resistor R3. Quem que é a queda de tensão sobre o resistor R3? É o VAB. Quem que é o VAB? Vai ser a tensão aqui da ponta da seta, VA, menos a tensão da origem da seta, que é VB. Então, vamos escrever isso? Olha só, eu escrevi aqui embaixo. O VAB, que é o VR3, que é essa tensão aqui indicada pela seta, vai ser VA menos o VB. Quem que é o VAB? O VAB é essa queda aqui sobre o resistor R3, que nós já calculamos aqui, que é 8 volts. Então, o VAB vale 8. O VA é a tensão do nó roxo, que eu ainda não sei quem que é. E o VB, a gente já achou, é a tensão do nó azul, que é 6 volts. Então, basta a gente jogar aqui, ó. O VAB é 8, VA eu estou querendo descobrir, e o VB é 6 volts. Então, ficou 8 é igual a VA menos 6. Fazendo a continha, nós vamos ter que o VA vai ser 8 mais 6, o VA, então, dá 14 volts. 14 volts, gente, é, então, a tensão do nó A, que é esse nó aqui que está representado em roxo. Então, aqui nós temos 14 volts. Veja que nosso 14 volt está aqui em cima, o 6 volt é o nó azul aqui de baixo. Se a gente faz 14 menos 6, dá 8 volt, que é justamente o valor de VAB que nós tínhamos calculado aqui. Então, dessa maneira, a gente termina a análise do caso X. Encontramos o I' por meio da análise da lei de Kirchhoff das correntes e encontramos VAB, VA e VB por meio das análises das tensões do circuito. Passaremos agora para a análise do caso Y. Então, o caso Y é aquele que nós temos um curto-circuito aqui no resistor R3. Então, o que vai acontecer agora? Vamos dar os nomes para os nós. Vamos destacar os nós no circuito. Nós vamos ter aqui, então, embaixo, pode ser o nó verde, que é o nó de referência. Aqui nessa parte, nós podemos considerar o nó vermelho, igual nós fizemos anteriormente. E aqui nós vamos considerar um outro nó, que é o nó roxo. O nó roxo, se vocês observarem agora, por causa do curto-circuito,
toda essa região aqui, ó, também tem que ser nó roxo, né? Esse curto aqui faz esse nó aqui de cima ser o mesmo nó que nós estamos observando aqui embaixo, porque existe esse curto entre esses pontos. Então, o que que acontece? Nós vamos ter, neste caso aqui, apenas 3 nós. O nó verde, que é a referência, o nó vermelho, que está nessa parte aqui, e o nó roxo, ele vai pegar todo o resto aqui. Fazendo, então, esse destaque, nós vamos ter essa situação, vocês concordam? Nó verde, que é a referência, nó vermelho está aqui em cima, e aqui, por causa do curto-circuito, tudo isso tem que ser nó roxo. Aqui nós temos o mesmo nó em cima e embaixo do resistor R3. É justamente por causa disso que nós falamos que ele está em curto-circuito. Bom, fazendo agora, então, a análise para nós podermos descobrir quem que é a corrente e linha. A análise da corrente e linha não vai mudar com relação ao caso X que nós fizemos anteriormente. Vamos, mais uma vez, fazer a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes no nó vermelho, ou seja, o somatório das correntes que saem do nó vermelho tem que ser igual ao somatório das correntes que chegam ao nó vermelho. Então, quem que nós temos aqui saindo? 4 amperes saindo, 12 amperes saindo e linha saindo do nó vermelho. E o 19 amperes, nesse caso, está chegando no nó vermelho. Então, como que fica aqui a nossa equação? 4 mais 12 mais I', que são as correntes que estão saindo, tem que ser igual a 19, que é a corrente que está chegando no nó vermelho. Então, agora, para a gente fazer a conta, eu passo o 4 e o 12 para o outro lado, com o sinal negativo, nós fazemos a conta e encontramos I' de 3 amperes. Esse é o valor, então, da corrente I'. Vamos pensar aqui agora, gente, no sentido dessa corrente linha, o que que vai acontecer? Para poder calcular a tensão VAB, nós temos que descobrir qual que é o sentido da corrente linha e o que que acontece aqui nesse ponto. O que vai acontecer? Olha, eu vou chamar aqui essas duas correntes que vão descer nesses ramos de I duas linhas e I três linhas. Então, o que acontece com a corrente I'? A corrente I', ela vem, ela chega nesse ponto. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela se divide entre I três linhas e I duas linhas, certo? Vocês sabem que a corrente, ela sempre prefere o caminho de menor resistência. Então, se essa corrente, ela tem a possibilidade de descer aqui pelo resistor R3 ou descer aqui pelo curto-circuito, nós sabemos que toda a corrente linha, ela vai preferir passar pelo curto-circuito. Vocês concordam? Então, qual que é a corrente e três linhas nesse caso? A corrente e três linhas aqui, com certeza, vai ser 0 ampere por causa do curto-circuito que se estabeleceu. E a corrente e duas linhas? A corrente e duas linhas vai ser a própria I', certo? Então, eu posso colocar aqui que ela vai valer aí duas linhas, ela vai ser igual a I' e ela vai valer 3 amperes. Vou colocar aqui que ela é igual a 3 amperes, ou seja, toda a corrente I' desce pelo curto-circuito. Bom, então, gente, o que a gente pode pensar para calcular essa tensão VAB? Só da gente olhar o circuito, dá para a gente pensar que o VAB vai ser a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Se o ponto A está no nó roxo e o ponto B também está no nó roxo, eu pergunto para vocês, existe diferença de potencial entre o nó A e o nó B? Não, não existe. Por quê? Porque os dois estão no mesmo potencial. Eles estão aqui na mesma cor. É o mesmo fio aqui, é o mesmo potencial. Então, não existe
diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Então, essa tensão aqui, VAB, ela vale o quê? 0 volt. Por que ela vale 0 volt? Porque os dois pontos, tanto A como B, pertencem ao mesmo nó. Eles estão no mesmo potencial elétrico, então não existe diferença de potencial entre eles. Uma outra maneira de você pensar isso seria você olhar aqui e calcular a queda de tensão sobre o resistor R3. Quanto que é a queda de tensão sobre o resistor R3? Essa queda de tensão aqui não vai ser 4 vezes a corrente e 3 linhas. Essa corrente de 3 linhas não é 0 ampere? Então, fica 4 vezes a corrente, que é 0, a tensão sobre o resistor R3 dá 0, certo? Então, aqui, ó, eu fiz isso. Coloquei VAB vai ser igual a R3 vezes o I 3 linhas. Então, vai ficar VAB igual a 4 vezes 0, VAB é igual a 0 volt. Então, essa queda de tensão em cima do R3 não existe, porque a corrente que flui por ele não existe. Essa tensão em cima do resistor R3 é a tensão VAB, que a gente já tinha olhado aqui por causa do curto-circuito e a gente tinha concluído que ela é 0 volt, com certeza, porque tanto o ponto A como também o ponto B, eles pertencem ao nó roxo. Continuando, então, nós temos que o VAB é igual a 0 e isso caracteriza um curto-circuito. Lembra, então, que o que caracteriza um curto-circuito? Aqui no curto-circuito, nós temos corrente passando por aqui, que é a corrente de 3 ampere, porém, nós não temos tensão aqui no curto-circuito. A tensão entre os terminais do curto, ela é igual a 0 volt, certo, gente? Bom, então vamos calcular quem que é o VA e o VB. O VA e o VB, nós sabemos que eles são iguais, os dois estão no nó roxo. Então, o VA vai ser igual ao VB. Vamos ver quanto que é esse VA e esse VB. Bom, vamos olhar então aqui o nó terra, que é o nó de referência. O nó de referência, mais uma vez, eu chamei ele de nó C, certo? Bom, o nó C ele tem tensão igual a 0 volt. Por que que eu sei disso? Porque ele está ligado aqui ao zero, a referência. Vamos colocar aqui a setinha que indica a queda de tensão sobre o resistor R2. Então, nós sabemos que aqui, ó, a corrente I' é igual à corrente de duas linhas aqui, que é 3 ampere. Essa corrente de 3 ampere passa por aqui, toda ela desce pelo curto-circuito e depois toda ela vai passar aqui pelo resistor R2. Então, a corrente que flui pelo resistor R2, que eu deixei aí como sendo a própria linha, ela vale 3 ampere, certo? Então, quem que vai ser a queda de tensão sobre o resistor R2? Vai ser essa flechinha virada no sentido oposto ao fluxo da corrente e vai ser R vezes I. Vai ser 3 ohm vezes a corrente de 3 ampere. Então, o VR2 vai ficar 3 vezes 3, VR2 acabou de dar 9 volts. Beleza, então nós sabemos que a tensão aqui do nó verde é 0 volt. Vamos calcular qual que vai ser a tensão do nó desse lado do VR2, que é o nó roxo. Quem que vai ser ela? Olha só, vê se vocês concordam. Eu vou colocar aqui que o VR2 vai ser a tensão do nó roxo, que é esse ponto, menos a tensão do nó verde, que é esse ponto. Então, ficou VR2 é igual a VB menos VC. Eu chamei aqui a tensão do nó roxo de VB, e vocês sabem que é igual ao VA, que o VA ponto A também está no nó roxo. Então, ficou aqui VR2 vale 9, nós achamos aqui, o VB é o próprio VB que nós estamos procurando, menos o VC, que é 0 volt. Então, o VB acabou de dar 9 volts. Então, a tensão desse ponto aqui, que está em roxo, vale
9 volts. Bom, então, olhando aqui, nós temos que a tensão desse ponto é 9, menos a tensão desse ponto que é 0, dá uma queda aqui, VR2 igual a 9 volts. Agora, a tensão do ponto B, que é o nó roxo, vale 9 volts. Então, obviamente, devido ao curto-circuito, nós sabemos que o VA é igual ao VB. Então, a tensão do ponto A é igual à tensão do ponto B, que é 9 volts também. Então, assim, nós respondemos o caso Y, né? No caso Y, nós encontramos I' igual a 3 ampere, o VAB é 0 volt, porque não existe diferença de potencial elétrico aqui, porque tanto o ponto A como também o ponto B pertencem ao nó roxo. O VB, nós descobrimos que ele vale 9 volts, então, evidentemente, o VA também vale 9 volts. Então, esse 9 volts, ele está em toda essa região que nós destacamos como sendo roxa, né? Aqui em cima, nós também temos 9 volts. Então, toda a região que está em roxo, ela tem um potencial de 9 volts com relação ao terra do circuito. Vamos ver agora o caso Z, que é um caso que tem um circuito aberto logo abaixo do resistor R3. Então, vamos começar a análise dessa situação procurando identificar os nós deste circuito. Bom, então veja, aqui nós temos o terra e esse terra nós podemos considerar este como um primeiro nó, um nó verde, né? Que nós estamos considerando como sendo nó terra. Então, aqui tudo vai ser nó verde. Aqui em cima, nós temos um outro nó que podemos considerar como sendo o nó vermelho. Agora, vamos olhar aqui esse circuito aberto. Quando o circuito está aberto, nós sabemos que nenhuma corrente flui por esse ramo que está aberto. Vocês concordam? Não existe corrente e linha aqui, porque essa linha não tem caminho fechado para ela fluir. Não existe esse raciocínio da corrente e linha passar por aqui, chegar nesse ponto e ficar parada. Isso não existe. Corrente não fica parada. A corrente ela precisa de um caminho fechado para ela poder fluir. Então, como não tem caminho fechado aqui para ela poder fluir, aqui está aberto, a corrente, nada dela vai vir para esse lado. Então, essa corrente e linha, devido ao circuito aberto, nós podemos afirmar com certeza, antes de fazer qualquer outra análise, que ela é igual a 0 ampere. Não existe corrente e linha aí devido ao circuito aberto. Bom, então isso vai trazer uma série de implicações para essa parte aqui do circuito. O que acontece, gente? A tensão sobre o resistor é R vezes I, não é isso? V é igual a R vezes I. Então, se eu tenho uma corrente de 0 passando aqui por esse resistor, qual que vai ser a tensão sobre ele? Com certeza absoluta, a gente pode pensar, né, em fazer R vezes I, ficaria 5 vezes 0. Essa tensão sobre o resistor R1 é 0 volt. Então, eu posso colocar aqui, ó, 0 volt como sendo a tensão sobre o resistor R1. Mesma coisa vai acontecer com o resistor R3 e com o resistor R2. Como não tem nenhuma corrente passando por eles, V é igual a R vezes I, o I é 0, então o V vai ser 0, certo? Então, eu estou colocando aqui todas essas tensões sobre os resistores como sendo 0 volt, porque eu sei que por eles flui uma corrente de 0 ampere. Certo, gente? Então, daí, o que a gente pode concluir? Se existe 0 volt de diferença de potencial entre esse ponto aqui e entre esse ponto, ou seja, existe 0 volt de diferença de potencial entre o terminal da esquerda e o terminal da direita de R1. Isso significa que esse nó aqui da esquerda de R1, ele é igual
ao nó da direita de R1. Vocês concordam? Mesma coisa aqui com o resistor R3. Se não existe queda de tensão sobre ele, o potencial desse nó aqui de cima dele vai ser o mesmo potencial desse ponto A aqui de baixo dele, certo? Porque não existe queda de tensão sobre ele. Aqui embaixo, nós temos o nó terra do lado esquerdo de R2 e esse outro nó ligado ao ponto B aqui do lado direito de R2. Se existe, mais uma vez, 0 volt de diferença de potencial entre esses dois pontos, significa que o potencial daqui é igual ao potencial do lado de cá. Então, nós vamos ter o mesmo nó aqui dos dois lados de R2. Isso só acontece porque passa 0 de corrente por eles e aí não existe diferença de potencial elétrico entre os dois pontos. Então, o que vai acontecer com aquele nó vermelho que nós falamos que estava aqui? Esse nó vermelho ele vai continuar aqui e vai continuar até o ponto A, porque não existe queda de tensão sobre esses resistores. Então, o nó vermelho ele vai vir até aqui o ponto A. E o nó verde da referência? O nó verde ele chega aqui por causa que não existe queda de tensão sobre R2, o nó verde também continua até aqui o ponto B, certo? Então, fazendo esse desenho aqui, do outro lado, nós observamos que existem apenas dois nós nesse circuito. Existe o nó verde aqui de baixo, que ele passa, né, e chega aqui até o ponto B, por causa que não existe queda de tensão aqui. E o nó vermelho, ele também passa aqui por R1 e R3, chega até aqui no ponto A, porque não existe queda de tensão sobre R1 e nem queda de tensão sobre o R3, certo, gente? Então, essas são as análises iniciais que nós podemos fazer. Bom, aí em cima, então, eu chamei de nó A. E aqui embaixo eu chamei de nó B, já que tudo aqui embaixo, né, o nó A estava aqui no ponto vermelho, tudo que é ponto vermelho eu posso chamar de ponto A, nó A. E aqui embaixo, como o verde chegou até aqui no ponto B, tudo que está na região em verde eu posso chamar de ponto B. Vamos pegar, o exercício pede, né, para encontrar a corrente e linha. A corrente linha, a gente já falou que ela é 0 ampere. Se a gente fizer a análise do nó vermelho, tem que confirmar isso. A análise da lei de Kirchhoff das correntes no nó vermelho tem que dar I' igual a 0. Vamos ver se dá mesmo? Olha só, vamos fazer somatório das correntes que saem é igual ao somatório das correntes que chegam no nó vermelho. Vejam que o 16 ampere está chegando no nó vermelho, o 4 ampere está saindo, o 12 ampere está saindo e o I' está saindo. Então, como que fica aqui o nó vermelho? Fica 4 mais 12 mais I', que estão saindo, tem que ser igual a 16, que está chegando no nó vermelho. Fazendo essa conta, a gente passa o 4 e o 12 para o outro lado, com sinal negativo, e aí, a gente tem I' igual a 0 ampere, igual a gente esperava. A gente já tinha descoberto isso e a conta confirmou que realmente o I' é 0 ampere, porque não tem como ter corrente aqui no circuito aberto, certo? Então, o I' já está descoberto. Isso acontece devido ao circuito aberto. Bom, ainda devido ao circuito aberto, nós observamos que o VR1 é igual ao VR2, que é igual ao VR3, que é igual a 0 volt. Foi o que nós dissemos. Não existe queda de tensão sobre R1, R2 e R3, porque não existe corrente fluindo por eles. Continuando, vamos então determinar o valor dessas tensões aqui do ponto A e também do ponto B, o VA e o VB. O VB, conforme a gente vê aqui, gente, que é o nó verde, ele tá ligado na referência, ele tá ligado no terra. Então, o VB vale 0 volt, com certeza. Bom, continuando, observando agora a fonte do circuito, nós podemos determinar o valor de VA.
Olha só, aqui na fonte, o que que nós temos na fonte? Vocês concordam que aqui na fonte nós vamos ter uma setinha indicando a tensão virada aqui para o polo positivo da fonte? Sempre a queda de tensão, né, a tensão sobre a fonte, a gente faz uma seta ligando o polo negativo, né, direcionada do polo negativo para o polo positivo. Então, nós temos aqui 24 volts como a diferença de potencial elétrico entre o nó vermelho e o nó verde. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, o nó vermelho, que eu estou chamando de nó a tensão dele menos a tensão do nó verde, que eu estou chamando aqui de nó B, ou seja, VA menos o VB, tem que ser igual à tensão da fonte, que é 24 volts. Se o VB é zero, a gente pode escrever então que VA menos zero tem que ser igual a 24. Com isso, nós concluímos que o VA vale 24 volts, certo, gente? Então, essa tensão verde aqui de baixo, ela é 0 volt. Como que eu sei isso? Porque está ligado ao terra. Então, toda essa região que está aqui destacada em verde, ela vale 0 volt. Até aqui o ponto B. E essa tensão do ponto A, que é a tensão de cima, ela vale 24 volts. Então, toda essa região onde nós temos nó vermelho, com certeza nós temos 24 volts com relação ao terra, certo? Então, até aqui embaixo, no ponto A, nós temos 24 volts de tensão. Para finalizar, nós vamos determinar aqui, vou só colocar a setinha aqui de tensão, indicando que existe uma queda de 0 volt sobre o resistor R2, uma queda de tensão de 0 volt sobre o resistor R1 e uma queda de tensão de 0 volt sobre o resistor R3. É por isso que nós temos o mesmo nó, nós temos 24 volt em cima e embaixo de R3, porque a diferença de potencial sobre ele é 0 volt. Mesma coisa acontece com o R1 e mesma coisa acontece com o R2. Bom, então é isso, né? Nós podemos observar que nós só temos duas tensões nesse circuito, a tensão em vermelho, que é 24, e a tensão em verde, que é 0 volt. Para finalizar, vamos responder quanto que é a tensão VAB. Quem que vai ser a tensão VAB, gente? VAB vai ser essa tensão que eu vou representar aqui, ó, em laranja, tá vendo? O VAB é a tensão VA menos a tensão do ponto B, VA menos VB. Quem que vai ser essa tensão? Vai ser a tensão do ponto vermelho, da ponta da seta, né? Menos a tensão do ponto verde, que é a origem da seta. Então, o VAB vai ser VA menos VB, que é a tensão do ponto vermelho, que é 24, menos a tensão do ponto verde, que é 0. O VAB, então, vai ser 24 menos 0, VAB acabou de dar 24 volts. Observem, então, que aqui, pelo circuito aberto, a corrente é zero, o I' é zero, porém, existe tensão entre esses dois pontos que estão abertos. Não existe tensão sobre o resistor. Sobre o resistor, como V igual a R vezes I e o I é zero, essa tensão sobre o resistor aqui, no caso do circuito aberto, é zero. Só que entre os dois pontos que estão abertos, entre o ponto A e o ponto B, nós temos o VAB e o VAB deu 24 volts. Então, respondendo aqui o caso Z, nós temos I' igual a zero, nós temos VA igual a 24 volts, nós temos VB igual a 0 volt e nós temos o VAB igual a 24 volts também. Agora, nós terminamos o exercício número 1. Eu só gostaria de fazer com vocês algumas considerações finais sobre o caso Y e o caso Z. O caso Y, ele tinha o curto-circuito e o caso Z, ele tinha um circuito aberto.
Então, nós analisamos que, no caso Y, a corrente e linha, que era 3 amperes, que nós calculamos, toda ela preferiu passar pelo curto-circuito e 0 ampere desceu aqui pelo resistor R3. Então, aqui no resistor R3, nós observamos corrente de 0 ampere e, consequentemente, gente, como nós temos corrente de 0 ampere, a tensão sobre o resistor R3, ela também é 0 volt, né? Ela é 0 volt, porque R vezes I dá 0, já que a corrente é 0. Então, no curto-circuito aqui, no resistor R3, nós temos corrente nula e tensão nula. Vamos olhar aqui no circuito aberto? O que acontece aqui no circuito aberto? No circuito aberto, nós também temos essa condição de corrente zero passando pelo resistor R3. Então, aqui a corrente é 0 ampere, que desce pelo resistor R3, e, consequentemente, sobre o resistor R3, nós vamos ter uma tensão também de 0 volt. Né? Então, vocês estão vendo que tanto a corrente como a tensão no resistor R3 são nulas, tanto no caso Y, que tinha o curto-circuito, como também no caso Z, que tinha o circuito aberto. Porém, o que nós temos que observar? Com relação aos pontos que acontece propriamente o curto e que acontece o circuito aberto, não é necessariamente assim. O que caracteriza, gente, um curto-circuito? Na região do curto-circuito, com certeza, eu vou ter tensão igual a 0. Então, veja, aqui no curto, nós falamos que o VAB é 0 volt. Essa diferença de potencial entre os pontos A e B, com certeza é 0 volt, porque esses dois pontos, eles estão no mesmo nó. É o nó roxo, em cima e embaixo. Então, o VAB é 0 volt, com certeza, que é a mesma tensão que está aqui sobre o resistor R3. O resistor R3, ele está em paralelo com o curto-circuito. Então, se a tensão sobre R3 é 0, é claro que a tensão no curto-circuito também vai ser 0. Então, no curto-circuito, sempre a tensão é 0 entre os dois pontos que estão curto-circuitados, porque é o mesmo nó, né? O curto-circuito é justamente essa ideia, de deixar o mesmo nó entre os dois terminais. Agora, a corrente, gente, que flui pelo curto-circuito, ela tem um valor diferente de 0, porque a corrente toda ela preferiu passar aqui pelo curto-circuito. E no caso do circuito aberto? No caso do circuito aberto, o que a gente observa? Quando a gente tem circuito aberto, com certeza a corrente é 0, porque não tem corrente fluindo por dois pontos que estão abertos. Então, numa situação de circuito aberto, com certeza a corrente é 0 e a tensão VAB aqui, entre os pontos A e B, vocês viram que ela não deu 0 aqui. Essa tensão entre o ponto A e o ponto B, ela deu 24 volts. A tensão em cima do resistor aqui deu 0. Só que a tensão entre os pontos A e B que estavam abertos, ela deu 24 volts. Então, fiquem atentos, porque o que caracteriza um curto-circuito? O que caracteriza curto-circuito é tensão nula. A corrente pode fluir pelo curto-circuito. O que caracteriza um circuito aberto? O que caracteriza um circuito aberto é corrente nula. Tensão pode existir entre os terminais do circuito aberto. Então, essas observações são muito importantes de vocês entenderem. No curto-circuito, sempre a tensão vai ser nula e pode existir corrente nele. No circuito aberto, sempre a corrente vai ser nula e pode existir tensão entre os terminais do circuito aberto. O exercício número 2 diz o seguinte: no circuito a seguir, descubra a corrente que flui pelos resistores e as tensões nodais da configuração. Então, nós temos que, neste circuito, descobrir corrente que flui pelos resistores e tensões nodais. Tensões nodais são as tensões dos nós. O que difere esse circuito dos outros que nós já estudamos anteriormente?
Nesse caso, nós temos várias fontes diferentes. Antes, nós tínhamos no circuito apenas uma fonte de tensão. Agora, vocês observam que o circuito tem várias fontes diferentes de tensão. Então, nós vamos usar a lei de Kirchhoff das tensões para poder resolver circuitos como esse. Observem aqui a composição dos nós do circuito. Então, vamos pegar agora e destacar os nós diferentes. Aqui não tem nenhum curto-circuito, não tem circuito aberto, então vamos colocando cores diferentes para os nós diferentes. Então, coloquei o primeiro nó aí como roxo, destaquei o segundo, o terceiro, o quarto nó de laranja, o quinto coloquei cinza, o sexto nó de marrom, o outro amarelo, vermelho e finalmente o nó verde, certo? Então, nenhuma novidade, apenas destacamos os nós diferentes existentes na configuração. Bom, gente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora pensar no sentido da corrente que flui por este circuito. Qual que vai ser o sentido da corrente que flui? Eu sugiro que vocês comecem arbitrando um sentido para a corrente, que vocês escolham um sentido qualquer para a corrente. Vejam nesse circuito que todos os elementos estão em série, vocês concordam? A fonte de 55 está em série aqui com o resistor, que está em série com a fonte de 93, e tudo aqui, todos os resistores, todas as fontes, estão em série entre eles. Então, o que isso significa? Significa que a mesma corrente flui por todos esses elementos. Nós só temos uma corrente nesse circuito aqui, que é a corrente que flui por essa malha fechada. Não existe nenhuma possibilidade de ramificação dessa corrente, certo? Nessa configuração. Então, nós só temos uma corrente. Agora, qual que vai ser o sentido dessa corrente nesse circuito? Nessa corrente, ela vai fluir no sentido horário ou ela vai fluir no sentido anti-horário? Nós, a princípio, não sabemos. Vamos usar as setinhas, eu vou usar setinhas laranja para representar o sentido das tensões sobre as fontes. Nós sabemos que na fonte, a seta que representa a tensão dela sempre está direcionada do polo negativo para o positivo da fonte, não é isso? Então, se eu colocar aqui, para a fonte de 55 volts, nós temos uma setinha para cima na fonte. Bom, vamos colocar aqui para a fonte de 93 também, a setinha ela está para a direita. Para a fonte de 17, a setinha está para cima. E para a fonte de 31, a setinha está para a direita. Bom, se o exercício tivesse apenas uma fonte, bastava a gente olhar o sentido da tensão daquela fonte e aí a gente colocava o sentido da corrente como sendo o mesmo que o sentido da tensão da fonte. Então, se existisse apenas a fonte de 55 volts, com certeza a gente colocaria uma corrente aqui, subindo aqui nesse ramo, certo? Então, a corrente, ela estaria no sentido horário. Veja, ó, aqui ela estaria subindo, aqui ela coincide com o sentido aqui da fonte de 93 volts, então tá beleza, né? Essa corrente continuaria aqui no sentido horário, só que olha aqui o sentido da fonte de 17. Tá vendo que ele é o contrário? De acordo com a fonte de 17, se a gente fosse considerar só ela, a corrente estaria subindo aqui e ela estaria no sentido anti-horário nessa malha. Então, o que a gente observa? A gente observa que existem fontes que estão com polaridades diferentes nesse circuito. Então, só de olhar esse circuito, não tem como a gente saber se a corrente ela está no sentido horário ou se ela está no sentido anti-horário. A princípio, não dá para saber.
Então, o que eu sugiro que vocês façam? Escolham um sentido. Escolha, arbitre, ou sentido horário ou sentido anti-horário. Aí você pode estar pensando, mas como assim escolher? E se eu escolher o sentido errado? Se você escolher o sentido errado, a única coisa que vai acontecer é que você vai encontrar uma corrente com um sinal negativo no final das contas. Se você encontrar corrente com sinal negativo, não significa que o seu exercício está errado. Significa apenas que você precisa interpretar que o sentido da corrente, na verdade, é oposto ao sentido que você arbitrou no começo, que você escolheu no começo, certo? Então, aqui, para começar esse exercício, eu vou escolher arbitrar que a corrente ela está no sentido horário, pode ser? Então, vou colocar aqui, ó, setinhas da corrente. Então, veja que eu estou colocando a setinha da corrente indicando a malha fechada no sentido horário, certo? Veja que essa corrente ela está de acordo aqui com a polaridade da fonte de 55, ela está de acordo com a polaridade da fonte de 93, mas ela está oposta à polaridade da fonte de 17 volts e também oposta à polaridade da fonte de 31 volts, certo? Não tem problema nenhum. Nós temos que escolher uma corrente e a corrente nós escolhemos no sentido horário, certo? Vamos lá. Se a gente fizer os cálculos e a gente encontrar um valor positivo, significa que a corrente está no sentido horário mesmo. Se a gente fizer os cálculos e encontrar uma corrente negativa, significa que, na verdade, ela está no sentido anti-horário. Vamos agora colocar as setinhas que indicam as quedas de tensão sobre os resistores. Então, vamos colocar as quedas de tensão sobre R1, sobre R2, R3, R4 e R5. No resistor, vocês sabem que a seta de tensão sempre está no sentido oposto ao sentido da corrente que flui naquele resistor. Então, de acordo com o sentido que nós arbitramos aqui para a corrente, no resistor R1, a corrente está passando com sentido para a direita, certo? Então, nós vamos colocar uma setinha de queda de tensão sobre o resistor para a esquerda. VR1 está no sentido oposto ao sentido da corrente. Vamos ver para o VR2. O VR2 também vai ficar com sentido para a esquerda. Aqui no R3 a corrente está descendo, então a seta de tensão vai ficar para cima. VR3 está para cima aqui. Mesma coisa com o VR4, a corrente está descendo, VR4 vai ficar para cima. E por fim, o VR5, a corrente está vindo aqui com sentido para a esquerda, então nós vamos ter tensão com sentido para a direita sobre o resistor R5. Certo? Então, lembre-se sempre que as setas da tensão você sempre coloca do negativo para o positivo da fonte aqui de tensão, e as setas sobre os resistores, as setas de tensão dos resistores, sempre tem que estar no sentido oposto ao sentido da corrente que foi arbitrada. Bom, gente, como que a gente vai fazer agora para poder encontrar essa corrente? Para poder encontrar essa corrente, nós precisamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos pensar aqui em rodar essa malha fechada aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, vocês sabem que é necessário escolher um sentido para fazer o giro. Vamos escolher o sentido de giro como sendo o mesmo sentido da corrente que nós arbitramos. Nós não arbitramos a corrente no sentido horário? Vamos escolher o nosso giro com o sentido horário e vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, veja, eu vou começar pela fonte de 55 volts. Então, o que nós fazemos? Lembrem-se que na hora de aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, vocês precisam olhar as setas de tensões. As setas de corrente não vão influenciar agora na determinação da equação da lei de Kirchhoff das tensões, certo? Vamos olhar só seta de tensão. Seta de corrente não nos interessa no momento. Quais são as setas de tensão? É por isso que eu deixei todas as setas de tensões de uma mesma cor.
Todas elas estão em laranja no nosso desenho. Então, vamos olhando as setas em laranja para ver se essas tensões elas são positivas ou negativas. Veja aqui, começando então pela fonte de 55. Eu vou começar o meu giro aqui, ó. Eu tô girando no sentido horário, certo? Tô subindo aqui. Tá vendo que essa seta de tensão sobre a fonte de 55 volts, ela tá no mesmo sentido do que o meu giro? Eu estou subindo aqui com o meu giro e a seta aqui da tensão, ela tá para cima. Então, o que que a gente faz na equação da lei de Kirchhoff das tensões? A gente coloca essa tensão aqui positiva, certo? Então, o primeiro termo aqui da minha equação vai ser mais 55. Por quê? Porque está concordando o sentido da tensão aqui, da fonte, está concordando com o sentido do meu giro. Vamos continuar o giro? Então, ó, eu vou continuar aqui, tô fazendo o meu giro num traço em verde, e aí eu vou passar aqui no sentido, sempre no sentido horário. Quando eu passo por aqui, pelo resistor R1, eu vejo que o VR1, ele tem o sentido oposto, né, ao sentido que eu estou fazendo o giro. Aqui no meu giro, eu estou andando para a direita e o VR1, ele está virado para a esquerda. Então, o que que a gente faz aqui na equação? A gente soma essa tensão VR1, só que a gente soma ela precedida com um sinal negativo. Lembrem-se que a gente faz uma soma algébrica. Então, eu vou colocar aqui menos VR1. Vamos continuar? Agora, o próximo elemento que nós temos aí no giro é a fonte de 93 volts. O que que acontece aqui? Eu vou continuar o giro, eu estou aqui com o sentido para a direita e a fonte de 93 volts também tem sentido para a direita. Então, essa tensão aqui coincide com o sentido do meu giro. Então, aqui nós vamos colocar ela com o sinal positivo. Então, vai ficar mais 93. Vamos continuar? Próximo elemento que nós temos aqui vai ser o VR2. Nós podemos enxergar aí que o VR2, ele está com sentido oposto ao sentido do meu giro, certo? Eu estou continuando aqui o meu caminho em verde para a direita e o VR2 está para a esquerda. Então, na nossa equação aqui embaixo, o VR2, ele tem que ficar negativo, certo? Então, nós colocamos aqui menos o VR2. Continuando, vamos agora aqui nesse ponto, a gente vai descer com o nosso giro, certo? Então, vamos lá, vou continuar para olhar essas tensões aí. Veja, aqui nós vamos ter o VR3 negativo, certo? Estou descendo aqui, então a tensão VR3 ela fica negativa. Já coloquei lá na equação, menos o VR3. Aqui nós temos a tensão da fonte de 17 volts, ela está para cima também, o meu giro está para baixo, então vai ficar menos 17. E aqui o meu giro está para baixo e a tensão VR4 está para cima. Então, vai ficar menos VR4 também. Vocês concordam? Então, vou continuar aqui o meu giro está descendo. Quando eu vou descendo, eu vejo que eu tenho que colocar na equação menos 17 e menos VR4. Então, aí está, menos 17 e menos VR4. Continuando, nós temos ainda a fonte de 31 volts. Observando o sentido do giro, a gente observa que aqui o giro ele está para a esquerda e a tensão da fonte de 31 está para a direita. Está oposto também, então vai ficar menos 31. Por fim, nosso último elemento aqui vai ser a tensão sobre o resistor R5. Aqui o nosso giro ele está indo para a esquerda, VR5 está para a direita, então VR5 também fica negativo, menos VR5, e assim a gente finaliza o giro da malha, certo? Assim a gente fecha a malha. Então, tudo isso, de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, tem que ser igual a zero. Então, assim a gente forma a nossa equação observando as tensões.
A lei de Kirchhoff das tensões diz que o somatório das quedas e elevações de tensão ao longo da malha fechada tem que ser igual a zero. Então, foi isso que nós fizemos aqui até agora. Vocês, então, estão vendo que a equação que nós obtivemos, ela está em função de tensões, e são várias tensões diferentes. Mas o que nós estamos procurando é a corrente que flui pelo circuito. Então, qual que vai ser o nosso próximo passo? Vamos lembrar da primeira lei de Ohm, que diz que V é igual a R vezes I. Então, eu tenho aqui V igual a R vezes I. Então, no lugar dessas tensões aqui dos resistores, VR1, VR2, VR3, VR4 e VR5, nós vamos escrever o valor de R de cada caso vezes a corrente I que passa por esse resistor. Então, veja como que vai ficar a equação. Olha só, vê se vocês concordam. 55 continua aqui, mais 55 menos VR1. Então, esse menos VR1, o que que virou? O menos VR1, nós vamos colocar no lugar dessa tensão 2 vezes I. Por que 2 vezes I? Justamente por causa disso aqui. O VR1 vale 2 ohm, o valor de resistência dele. A corrente que está fluindo no circuito, a gente não sabe ainda qual que é o valor dela. É ela que nós estamos procurando. Então, vamos deixar ela como sendo I. Vamos usar a letra I para representar essa corrente. Então, quem que vai ser o VR1? VR1 é 2 vezes, porque a resistência dele é 2, 2 vezes a corrente I. Continuando, ficou mais 93 menos VR2. Aqui de novo, VR2. No lugar de VR2, a gente coloca 7 vezes I. Então, aqui ficou 7 vezes I. No lugar de VR2, 7I. Tá aqui. Menos VR3. Quem que é o VR3? VR3 é 5I. Olha aqui o valor de R3. O valor de R3 é 5 ohm. 5 vezes I vai dar o valor da queda VR3. Então, 5 vezes I tá aqui. 5I no lugar de VR3. Continuando, menos 17, menos o VR4. Quem que é VR4? É 8 vezes I. A tensão VR4 é 8 vezes I. Por isso que aqui nós colocamos, no lugar de menos VR4, colocamos 8 vezes I. Continuando, menos 31, 31 é a tensão da fonte aqui embaixo. Finalmente, menos o VR5. Quem que é VR5? 3 vezes I. É o R5, que é 3, vezes a corrente que passa, que é I. Então, finalmente, nós substituímos o VR5 aqui por 3I. Pronto. Então, agora nós temos a mesma equação que nós tínhamos anteriormente, só que nós escrevemos ela de uma maneira diferente. Por que que nós fizemos isso? Vocês estão vendo que antes a gente tinha várias incógnitas na mesma equação? Tinha VR1, VR2, VR3, VR4 e VR5. A gente tinha uma equação e 5 incógnitas. Não dava para descobrir esses valores de incógnita, né? Agora, quando a gente fez a substituição das tensões em função de R vezes I, como é a mesma corrente que passa em todos os resistores, agora nós temos uma equação em função de apenas uma incógnita, que é a corrente I. Então, agora, nós temos condições de encontrar o valor dessa corrente. Nós temos uma equaçãozinha de primeiro grau. Nós temos uma equação e uma variável, uma incógnita, que é justamente a corrente I. Como que nós fazemos, então, para resolver esta equação do primeiro grau? Nós vamos deixar todo mundo que tem I no primeiro membro e passar todo mundo que não tem I para o segundo membro da equação, trocando os sinais, não é isso? Então, veja, ficou assim. Quem tem I, eu deixei aqui, menos 2I, menos 7I, menos 5I e menos 8I e menos 3I. Esses termos ficaram aqui no primeiro membro porque eles têm a corrente I.
Agora, no segundo membro, esse 55 que era positivo passou para cá negativo, o 93 passou para cá negativo, o 17 ele era negativo no primeiro membro, passou para o segundo membro positivo, e mesma coisa com o 31. O 31 ele era negativo no primeiro membro, passou para o segundo membro positivo. Agora, nós podemos fazer as contas aqui, reduzindo os termos semelhantes, fazendo menos 2 com menos 7, com menos 5, com menos 8, com menos 3, nós chegamos a menos 25. Menos 25i, e fazendo a conta do lado de cá, menos 55, menos 93, mais 17, mais 31, isso dá menos 100. Menos 25i igual a menos 100. O que nós fazemos para encontrar o i? Passamos o menos 25 dividindo, não é isso? Ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o i vai ser menos 100 dividido por menos 25. Ao fazer essa conta, menos dividido com menos dá mais, 100 dividido por 25 dá 4, não é isso? Então, a corrente I acabou de dar 4 amperes. Então, dessa forma, a gente consegue descobrir a corrente que flui por este circuito. Como a gente disse, é a mesma corrente que flui por todos os elementos, e essa corrente, ela é 4 amperes. Bom, agora que nós descobrimos a corrente I, que é 4 amperes, que flui aí pela malha do circuito, vamos descobrir as tensões sobre os resistores. O exercício, na verdade, ele não pergunta as tensões sobre os resistores, ele pergunta as tensões nodais, as tensões dos nós. Mas para a gente poder encontrar as tensões nodais, a gente tem que passar por essa etapa de descobrir as tensões sobre os resistores. Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe a corrente, é bem simples encontrar as tensões sobre os resistores, não é? Olha, quem que vai ser o VR1? Vai ser R1 vezes I. Quem que é o R1? É 2 ohm vezes a corrente I, que a gente já achou que é 4 amperes. Eu posso pegar aqui, se eu quiser, e colocar 4 amperes como sendo a corrente I que flui por toda essa malha. Foi o que a gente descobriu, ó. 4 amperes é a corrente que está fluindo em todos os elementos, porque nós sabemos que todos eles estão em série. Então, nós temos uma corrente de 4 amperes fluindo por todos eles. Para encontrar, então, as quedas sobre os resistores, nós fazemos o R de cada um deles, vezes 4, que é a corrente, R vezes I. Então, aqui para o VR1 ficou 2 vezes 4, 8 volts. 8 volts é o valor dessa tensão VR1. Tá aí, 8 volts. Vamos fazer o mesmo para os demais resistores? VR2. VR2 vai ser 7 ohm vezes 4 amperes, 7 vezes 4, 28 volts. Quem que vai ser o VR3? O VR3 vai ser R3, que é 5 ohm vezes 4 amperes, 5 vezes 4, 20 volts. Esse é o valor de VR3. Está aí. VR4 vai ser 8R, que é 8, vezes o I, que é 4, 8 vezes 4, 32 volts. Esse é o valor de VR4. E por fim aqui, o VR5 vai ser 3 ohm vezes 4 amperes, 3 vezes 4, 12 volts. Então, o VR5 é 12 volts. Essas são as tensões sobre os resistores. Para encontrar as tensões nodais, nós vamos dar nomes para os nós para ficar mais fácil o processo, porque ao invés de a gente falar tensão do nó roxo, tensão do nó verde, tensão do nó amarelo, é mais fácil nós colocarmos então letrinhas para representar os nomes de cada um desses nós. Então veja, o meu nó roxo eu chamei de nó A. Depois, o verde água eu chamei de B, o azul chamei de C, o laranja D, o cinza E, o marrom F, o amarelo G, o vermelho H e o verde I.
certo? Então, esses são os nomes dos nossos nós. Vamos procurar qual que é o valor de tensão de cada um desses nós. Nós observamos aqui que o nosso nó verde aqui embaixo é o nó que está ligado na referência, que está ligado no terra. Então, sempre é mais fácil a gente começar pelo nó de referência, porque a gente já sabe a tensão desse nó, que é 0, né? O nó terra é a nossa referência, é o 0 volt. Então, eu já posso escrever com certeza que o VI, que é o nó verde, vale 0 volt. Continuando, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar agora essa tensão aqui laranja, que é a tensão sobre a fonte, para poder calcular o VA, que é a tensão do nó roxo, certo? Observem que nós temos todas essas setinhas laranja e elas indicam as quedas de tensão, as tensões sobre os componentes. Já os nós, as tensões nodais, são as tensões dos pontos do circuito. Toda essa região em roxo vai ter o valor de tensão que a gente vai encontrar chamando, né, como VA. Toda essa região aqui que está em verde, nós chamamos ela de terra, de 0 volt. Agora, essa tensão aqui, que é laranja, ela simplesmente indica a tensão do nó roxo menos a tensão do nó verde. Lembra que a gente fala? Que é sempre a tensão aqui da ponta da seta menos a tensão da origem da seta. Então, olhando aqui, quanto que é essa tensão? Essa tensão aqui é a tensão da fonte, que é 55 volts. Quem que é 55 volts? 55 volts é VA menos VI. Tensão do nó roxo menos tensão do nó verde. Então, veja, é isso que está escrito aqui, ó. VA, que é a tensão do nó roxo, menos VI, que é a tensão do nó verde, é igual a 55. O VI a gente já sabe que é zero, porque é o terra. Então, fica VA menos zero igual a 55. Consequentemente, o VA vale 55 volts. Então, quer dizer que qualquer ponto desse circuito aqui representado com a cor roxa tem 55 volts com relação ao ponto de referência, que é o terra. Continuando agora o nosso raciocínio, nós podemos agora analisar essa queda VR1. Quem que vai ser VR1? VR1 vale 8 volts, que é a queda de tensão sobre o resistor R1. Quem que vai ser essa tensão? Vai ser a tensão aqui da ponta da seta menos a tensão da origem da seta. Vai ser então a tensão do nó roxo menos a tensão do nó verde água. Vai ser, então, a tensão VA menos a tensão VB. VA menos VB é igual a 8, que é o VR1, certo? Então, é isso que está escrito aqui, ó. VA menos VB é igual a VR1. O VA, nós já sabemos que vale 55, menos VB é igual a VR1, que é 8 volts. Então, nós podemos fazer essa continha aí. O 55 vai para o outro lado negativo, fica menos VB igual a 8 menos 55. Nós temos que menos VB é menos 47, VB acabou de dar 47 volts. Então, continuando, o próximo elemento, podemos olhar aqui essa fonte, certo? De 93 volts. O que nós sabemos a respeito dessa fonte? Nós sabemos que a tensão aqui VC menos a tensão VB tem que ser igual a 93, certo? A tensão da ponta da seta VC menos a tensão da origem da seta VB é igual a 93. Então, ficou VC menos VB igual a 93. O VB a gente já conhece, então ficou VC menos 47 igual a 93. Passando 47 para o outro lado positivo, nós chegamos que o VC tem que ser 140 volts. Ótimo! Podemos prosseguir agora para encontrar o VD. Como que a gente faz para encontrar o VD? Olhamos essa seta aqui dessa queda. Essa queda indica que a tensão da ponta da seta, VC, menos o VD, é igual a VR2, que é 28. Então, vamos escrever isso. VC menos VD é igual a VR2.
Nós sabemos que o VC é 140, 140 menos VD é igual ao VR2, que é 28 volts. Eu passo 140 para o outro lado negativo, fica menos VD igual a menos 112, VD acabou de dar 112 volts. Essa é a tensão, então, do ponto VD, do nó laranja. Vamos continuar analisando agora o VR3. Veja que o VR3 ele é 20 volts. Isso quer dizer que a tensão VD, da ponta da seta, menos a tensão VE, da origem da seta, tem que ser igual ao VR3, que é 20, certo? Então, VD menos VE é igual ao VR3, que é 20. O VD deu 112, menos o VE, deu igual, então, a 20 volts. Então, veja, passo 112 para o outro lado, fica menos VE igual a menos 92. O VE, que é o nó que nós representamos com a cor cinza, vale 92 volts. Então, já encontramos as tensões de vários nós. Falta ainda do nó F, do nó G e do nó H. Eu deixei, então, aqui, gente, do ladinho, tudo que nós encontramos até agora sobre as tensões nodais. Então, nós já encontramos a tensão do nó I, do nó A, B, C, D e E. Vamos agora aqui analisar essa fonte de 17 volts para encontrar a tensão do nó F. O que a gente pode escrever? Tensão aqui, VE, da ponta da seta, menos a tensão da origem da seta, VF. VE menos VF tem que ser igual a 17, não é isso? Então, colocamos lá, ó, VE menos VF igual a 17. O VE a gente já achou anteriormente, que é 92. Então, fica 92 menos VF igual a 17. O 92 passa para o outro lado negativo, fica menos VF igual a menos 75. Finalmente, o VF a gente encontra 75 volts. O VF é a tensão do nó marrom. Vamos ver agora o VR4. Quem que vai ser o VR4? O VR4 é a tensão aqui sobre o resistor R4, que é 32 volts. Ela é VF menos VG. Então, VF menos VG é igual a VR4. VF menos VG, o VF vale 75, que nós já achamos. 75 menos VG é o VR4, que vale 32 volts. Então, nós vamos passar o 75 para o outro lado. A gente tem menos VG igual a menos 43. VG, que é a tensão do nó amarelo, resultou 43 volts. Vamos encontrar agora a tensão do nó vermelho, o VH. Vamos olhar aqui essa queda de tensão, a tensão da fonte de 31 volts. Veja, nós podemos escrever que a tensão aqui da ponta da seta, VG, menos a tensão da origem da seta, que é o VH, VG menos VH tem que ser 31 volts. Então, VG menos VH igual a 31. O VG a gente já achou que é 43. Então, ficou 43 menos VH igual a 31. Passa o 43 para o outro lado, com sinal negativo. Então, nós encontramos menos VH igual a menos 12. O VH deu 12 volts. E assim, a gente, então, termina de encontrar as tensões nodais. Quando você terminar, dá para você ver se você acertou, se você não cometeu nenhum erro. Veja aqui, a gente não acabou de encontrar aqui que o VH é 12? Olha aqui o VR5. O VR5 não é a tensão do nó vermelho menos a tensão do nó verde? E a gente não falou que tem que dar 12? A tensão do nó vermelho é 12, a tensão do nó verde é 0, então 12 menos 0 dá 12 mesmo, que é o VR5. Então, tudo faz sentido, tudo se fechou adequadamente. Bom, pessoal, então, para responder o que o exercício 2 perguntava, nós temos aí organizadas as respostas. A corrente que flui pelos resistores é 4 A, é a mesma corrente que flui aqui por todos os elementos.
E nós temos aqui em cada cor representando as tensões nodais do circuito. Então, nós temos os nós de A até I, cada um dos nós tem as tensões nodais mostradas aí, identificadas pela cor deles. Então, assim a gente termina o exercício número 2. Passaremos agora para o exercício 3. Ele diz o seguinte: descubra novamente a corrente que flui pelos resistores e as tensões nodais da configuração, considerando agora que o resistor R4 foi tirado do circuito e o circuito ficou aberto. Então, é a mesma configuração que nós tínhamos no exercício 2, ela está aí mais uma vez, mas nós vamos considerar que o resistor R4, ele foi retirado do circuito e aqui esses pontos ficaram abertos. Vamos ver como é que fica agora? Então, o circuito, a configuração vai ficar dessa forma. Nós temos os mesmos componentes, com exceção do R4. Aqui, entre os pontos que nós tiramos o R4, nós deixamos o circuito aberto, conforme o enunciado pediu. Bom, para começar a nossa análise, vamos pensar nas correntes que fluem pelos elementos deste circuito. Observem que quando nós vamos pensar no caminho que a corrente estabelece aqui, não existe um caminho fechado por onde ela possa fluir. Vocês concordam? Não existe uma malha fechada para a corrente poder fluir. A corrente, ela não tem caminho fechado. Se ela não tem caminho fechado, gente, significa que não vai existir corrente, certo? Então, a corrente que passa por todos os elementos, fontes e resistores, ela com certeza vai ser nula. Então, essa é uma primeira observação que eu posso fazer por causa da existência do circuito aberto. A corrente, ela vai ser nula em todos os pontos desta configuração. I é igual a zero. Então, eu vou colocar aqui uma setinha indicando um sentido arbitrário para essa corrente. Vou colocar essa corrente como se ela estivesse fluindo no sentido horário, igual vocês estão vendo aí. Só que essa corrente, na verdade, não existe. Essa corrente, ela é 0 ampere, certo? Bom, vamos agora pensar em termos de tensões nodais. Vamos tentar descobrir as tensões nos pontos deste circuito. Uma coisa que tem que ficar claro na cabeça de vocês é que o circuito aberto, o que caracteriza ele é corrente nula, é corrente igual a zero. Agora, tensões pode ser que existam em alguns pontos do circuito, tá? Então, é isso que nós vamos tentar entender agora como que estão essas tensões nesse circuito. Vamos lá? Então, agora eu vou colocar as setinhas indicando as tensões sobre as fontes. Igual a gente já falou anteriormente, sobre a fonte, a setinha sempre ela vai ter sentido do negativo para o positivo da fonte, né? Então, aqui a flechinha da tensão de 55 ficou para cima, da tensão de 93 ficou apontando para o polo positivo da fonte, como sempre, então ficou apontando para a direita. Aqui, a setinha sobre a fonte de 17 ficou para cima e sobre a fonte de 31 volt ficou apontando para a direita. Então, essas são as setas que indicam para nós as tensões sobre as fontes. Vamos pensar agora nas tensões sobre os resistores. Quem que vai ser o VR1, gente? O VR1, com certeza, vai ser zero. Vocês concordam? Por quê? Porque nós temos aqui a corrente passando aqui com sentido para a direita, colocamos aqui a tensão sobre o resistor com sentido oposto, virada para a esquerda. Quem que é VR1? VR1 é R vezes I, certo? Vai ser esse R vezes essa corrente. Então, vai ser 2 vezes 0, que vai dar 0 volt. Então, VR1, o VR2, VR3 e o VR5, todos esses vão ser 0 volt. A gente tem certeza que as tensões em cima dos resistores são zero, porque não tem corrente fluindo pelos resistores, certo? Então, as tensões sobre os resistores são
0. Bom, agora o que nós vamos fazer para descobrir as tensões nodais? Vamos primeiro identificar os nós que existem nesse circuito. Vamos dar nomes, vamos dar cores para os nós. Então, veja, o nó que eu vou começar vai ser esse nó aqui ligado no positivo da fonte. Esse nó que eu vou chamar aqui de nó A, que é o nó roxo. Vocês estão vendo aí que o nó roxo começou aqui, veio até aqui. Se fosse um circuito que tinha corrente, aqui já seria outro nó, vocês concordam? Mas como essa corrente é zero e a queda de tensão sobre o resistor R1 é zero, significa que nós não temos queda de tensão aqui em cima de R1. Se nós não temos queda de tensão sobre R1, isso quer dizer que a tensão desse ponto é igual à tensão deste ponto. As tensões dos dois lados, né, do resistor, das duas extremidades do resistor, são iguais. Então, o que acontece? Eu vou continuar com o nó roxo aqui também, certo, gente? Porque essa diferença de potencial aqui é nula. Bom, então isso é o que eu chamei de nó A. E agora, o nó A vai continuar para cá? Não, o nó A não vai continuar para cá, porque aqui eu tenho uma fonte de tensão. Essa fonte, ela tem tensão independentemente da corrente, né? Isso é uma fonte de tensão, aí tem 93 volts. Então, a tensão desse ponto aqui é diferente da tensão deste ponto do lado de cada fonte. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar uma outra cor e chamar essa parte aqui de um outro nó. Então, vou colocar aqui o nó azul. Bom, vamos continuar? O que mais que é nó azul? Vocês concordam comigo que como aqui em cima do resistor R2 e do resistor R3 não tem corrente, então não tem queda de tensão? Então, é a mesma tensão desse ponto, é igual à tensão desse, que também vai ser igual à tensão deste ponto aqui embaixo. Tudo isso daqui vai ser nó azul, porque nós não temos queda de tensão sobre os resistores, certo? Então, esse nó azul eu chamei de nó B. Nós só estamos fazendo isso por causa da ausência de corrente, certo? Quando nós estamos pensando na análise de nós em circuitos abertos, onde não tem corrente, nós temos que ficar espertos, nós temos que tomar cuidado com esses detalhes. Bom, agora nós temos uma fonte. Se nós temos fonte de tensão, aí sim a tensão muda. Aqui em cima eu tinha um nó, aqui embaixo eu vou ter um outro nó. Então, esse outro nó eu destaquei aí de marrom e eu vou chamar ele de nó C. Certo, gente? Bom, aqui está aberto o circuito, então aqui embaixo eu vou ter um outro nó. Nós não podemos considerar o mesmo nó, porque aqui está aberto, não tem ligação elétrica, né? Entre esse ponto aqui de cima e esse ponto aqui de baixo. Se fosse um curto-circuito aqui, aí sim, aí ia continuar o mesmo nó até aqui, porque estaria fechado aqui num curto. Mas como não é curto, como é um circuito aberto, não tem contato elétrico entre esse ponto de cima e esse ponto de baixo. Então, o ponto de baixo é um outro nó que eu vou destacar em amarelo e eu vou chamar de nó D. E aqui nós encontramos uma fonte de tensão. Se é uma fonte de tensão, eu vou ter diferença de potencial entre esse ponto e esse. Então, aqui eu tenho nó amarelo, do lado de cá eu vou ter um outro nó que eu vou destacar em vermelho. O nó vermelho, então, vai continuar até aqui. Quando chega nesse ponto, pessoal, nós, de novo, não temos queda de tensão sobre o resistor, porque não tem corrente. Se não tem corrente, não tem queda de tensão sobre o resistor, então a tensão desse ponto é igual à tensão deste ponto. Então, aqui vai continuar sendo nó vermelho, concordam? Então, aqui eu tenho nó vermelho e o nó vermelho eu chamei de nó E. Então, estes são os nós que nós temos com o circuito aberto. Vamos encontrar agora os valores dessas tensões nos nós A, B, C, D e E. Vamos olhar aqui, o primeiro e mais fácil deles é o nó E, vocês concordam? O nó E é o nó que está ligado aqui no terra, na referência. Se o nó E está ligado no terra, significa que a tensão dele vale 0 volt. Então, VE vale 0, VE igual a 0 volt.
Eu vou usar agora a análise dessa flecha da tensão sobre a fonte de 55 volts para descobrir a tensão sobre o nó A. Qual que vai ser a tensão sobre o nó A? Tensão da ponta da seta, VA, menos a tensão da origem da seta, VE, VA menos VE é igual a 55. Então, vamos escrever isso, ó. VA menos VE igual a 55. O VA eu não sei, o VE é zero, então ficou VA menos zero igual a 55, logo o VA é 55 volts. Então, nós temos 55 volts em toda essa parte aqui que está destacada na cor roxa. Continuando, vamos analisar agora essa setinha aqui da fonte de 93 volts para descobrir qual que é a tensão no nó B. O que a gente pode escrever? A gente pode escrever que VB menos o VA tem que ser igual a 93 volts. Então, tá aí, ó, VB menos VA igual a 93. O VB menos 55, né, VA vale 55, é igual a 93. Passa o 55 para o outro lado com o sinal positivo, o VB dá 148 volts. Então, toda essa região aqui em azul, nós sabemos que tem 148 volts neste circuito. Vamos agora encontrar o VC? O que a gente pode escrever sobre o VC? O VC, gente, a gente pode escrever olhando essa seta aqui. Tensão da ponta da seta VB menos a tensão da origem da seta VC, VB menos VC é igual a 17. Então, nós temos aqui que VB menos VC é igual a 17, o VB é 148, então ficou 148 menos VC é igual a 17, passando 148 para o outro lado e fazendo a continha, nós chegamos que VC vale 131 volts. Então, VC é essa tensão aqui, 131 volts. Bom, como que eu faço para encontrar o VD? Eu não tenho, aqui está aberto, né? Então, eu vou tentar encontrar VD por outro caminho, ó. O VE, ele é zero, que é a tensão do nó vermelho, e é 0 volt até esse ponto aqui, né? Então, até aqui, nós temos 0 volt. Aqui, nós temos a fonte de 31. Então, eu vou usar a fonte de 31. Veja, eu posso escrever que a tensão aqui da ponta da seta, VD, menos a tensão 0, da origem da seta aqui, o vermelho, é igual a 31. Então, ó, VD menos VE igual a 31. O VD é quem eu quero descobrir, VD menos 0 igual a 31, então o VD acabou de dar 31 volts. Então, dessa forma, nós descobrimos as tensões de todos os nós deste circuito. Para finalizar, agora eu deixei aqui as informações que nós já obtivemos anteriormente. A corrente é 0 ampere, aqui estão as tensões nodais que descobrimos. E agora vamos fazer uma análise sobre o circuito aberto. Qual que é a corrente que flui entre os pontos que estão abertos, entre os pontos C e D? Sabemos que o que caracteriza um circuito aberto é corrente nula. Então, é claro que a corrente é 0 ampere. Agora, se eu perguntar para vocês, qual que é a tensão que existe entre os pontos que estão abertos, entre os pontos C e D? Cuidado, porque agora eu não estou perguntando a tensão sobre os resistores. A tensão sobre os resistores, ela é 0 volt porque não tem corrente passando aqui. Eu estou perguntando agora a tensão entre os pontos que estão abertos, entre o ponto C e o ponto D. Pode existir tensão entre os pontos que estão abertos, e no caso existe. Então, veja, eu estou perguntando, essa tensão aqui, ó, representada por essa setinha que eu acabei de colocar aqui. Essa tensão vai ser quem, gente? Essa tensão eu posso chamar de VCD. Lembram que nós já falamos que essa notação aqui, ela é usada para indicar a diferença de potencial entre dois pontos. Então, VCD nada mais é do que VC menos VD,
certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora para descobrir essa tensão. Veja, VCD é VC menos VD, ou seja, a tensão do nó C, que é um nó marrom, menos a tensão do nó D, que é o nó amarelo. Então, vai ficar, o VCD vai ser VC, que nós já achamos, tensão do nó marrom, 131 volts, menos o VD, que é a tensão do nó amarelo aqui, que nós já achamos que é 31 volts. Então, fazendo VC menos VD, nós vamos ter um VCD de 100 volts. Esse 100 volts, gente, é a tensão que existe, então, entre esses dois pontos que estão abertos. Então, lembre-se sempre que no ponto que está aberto, no circuito aberto, nós nunca vamos ter corrente, mas, dependendo da situação, pode ter sim tensão entre esses pontos que estão abertos. Bom, pessoal, então eram esses os exercícios que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Anotem as dúvidas de vocês para vocês poderem me perguntar. Façam as atividades propostas para vocês poderem treinar e estudar. Bons estudos, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!